Olá, meu nome é Vinícius Viale Ferreira, eu sou médico brasileiro, ainda nesse processo de validação médica australiana, né? E hoje eu resolvi falar um pouquinho dessa segunda etapa, que é a prova de proficiência, a prova de inglês, que no meu caso eu fiz o PTE. Eu digo a segunda etapa, que para mim acabou sendo a segunda etapa, mas tem gente que acaba usando ela como primeira etapa, porque na Austrália você não precisa necessariamente passar no inglês para iniciar o seu processo de validação. Como eu sei que para a Inglaterra, às vezes alguns outros países isso acaba acontecendo. Não vou focar muito em falar sobre a prova, e sim sobre dar as dicas, né, do que foi realmente importante para mim, porque no YouTube tu consegue ver várias coisas legais. Também recomendo o canal da médica que está na Austrália, Carol Chacon. Ela tem vários vídeos no YouTube explicando direitinho como é o passo a passo de cada questão da prova, fora outros vídeos de pessoas que acabam usando essa prova do PTE para validação ou para proficiência para alguma área que deseja, né? Sobre o speaking foi o que eu tive que refazer minha prova na quarta vez, né? E foi onde eu obtive uma nota boa. Quando eu comecei a estudar para o PTE, eu ouvi falar muito que você deveria falar numa velocidade muito rápida. Acabei fazendo isso nas minhas primeiras provas e percebi que isso não me ajudou nas minhas notas. A dica para o Reading Aloud, que é a primeira sessão da sua prova, é você falar numa entonação neutra. De vez em quando vai vir uma entonação de palavra, não tem problema nenhum, eu acabei usando. Não dá muita atenção para vírgula, mas nos pontos você pode dar uma parada para respirar. Tenta ler da forma que tu encara aquilo como verdadeiro, mas não colocar palavras a mais, nem palavras que não existem, falar qualquer palavra, ou também não colocar tiques, né, vocais. Isso daí a máquina ela interpreta de maneira diferente. Então assim, eu vou ler para vocês primeiro a forma que eu achei que deveria ler e depois a forma que eu li na prova e que me teve um resultado melhor. The PTE academic with a minimum overall score of 65 and minimum overall score 65 in each of 4 communication skills, listening, reading, writing and speaking. A primeira vez que eu fiz eu tentei ler assim, só que isso fez com que eu tivesse um resultado muito ruim, não o desejado. E na segunda, quando eu fiz pela segunda vez, mas na minha quarta prova, eu li mais ou menos assim, o que me ajudou mais, ó. The PTE academic with a minimum overall score of 65 and a minimum overall score of 65 in each of 4 communicative skills, listening, reading, writing and speaking. Falando as palavras direitinho, fez com que eu obtive melhor. Outra coisa importante do listening, do speaking, desculpa, é a posição do microfone. Na primeira vez que eu fiz a prova, eu coloquei o microfone 2 dedos na linha da minha boca. Tem 2 tipos de microfone hoje em dia. Um é o Andrea, que é um pouco mais novo, dizem que a sensibilidade é um pouco menor, e o outro é para alguma coisa, que eu não me recordo o nome, mas foi esse que eu fiz ali em Curitiba. Ele tem uma sensibilidade maior e é o mais usado. Esse para não sei o que, eles dizem que a posição do microfone ela tem que ficar ou do nariz para cima ou do queixo para baixo, né? Nessa parte da mandíbula. Então, ele é mais ou menos um microfone que vem assim. A posição, quando eu fiz a primeira vez, eu coloquei 2 dedos na linha da boca, o que pegou muito minha respiração. E lembrando que no período da pandemia tem que fazer de máscara, mas isso achei que não interferiu em nada. Coloquei 2 dedos na linha da boca. Só que depois, quando eu precisei só da nota do speaking, eu fiz de novo a prova com 4 dedos na linha do maxilar. Então eu fiz com o microfone aqui. Tanto que quando eu abaixava, ele ia no máximo para baixo e 4 dedos. Eu coloquei mais ou menos assim o microfone. No Repeat Sentence, a dica que eu posso dar é para você repetir de acordo com a entonação dele. Às vezes tu não entende o que ele fala direito, mas repete de acordo com a entonação que tu vai ter um resultado bom. Dicas pro Describe Image e pro Retell Lecture. Eu achei que não ia funcionar, mas eu peguei um exemplo do Jimmy alguma coisa também no YouTube, que eu usei o mesmo template para os dois. Eu acho que eu fiquei 11 coisas falando a mesma coisa e mudando o que precisava. Nas minhas provas anteriores, eu estava usando um texto pronto, né? Que eu ficava meio que tendo que usar parte de texto decorado e coisas que eu escutava ou via na imagem. Então isso meio que dava uma balançada na minha mente. Com esse exemplo, né, esse texto pronto que eu peguei da internet, desse Jimmy, fez com que a minha linha de raciocínio, a minha fluidez fosse melhor. Tanto que a minha fluidez, a minha fluência, ela foi 89, se eu não me engano. Já pro Answer Short Questions, era um dos que às vezes eu sabia a resposta em português, não sabia inglês, às vezes eu entendi o que perguntava, mas eu não sabia a resposta. O que eles dão de dica é você repetir alguma palavra da frase
E quando você sabe a resposta, falar 2 vezes. Outra dica importante é não fique mais de 3 segundos sem falar. Porque se você fica mais de 3 segundos sem falar, eles detectam como no speaking, aí eles cortam teu microfone e você perde aquela questão. Começando com algumas dicas do writing, no Summarize Writing Test, a dica que eu usei foi você ler a primeira frase, a frase do meio do texto e a última. E tentar fazer um resumo com aquilo. Por exemplo, peguei uma frase da introdução, uma do meio e outra da conclusão. Separar elas por ponto e vírgula, né? Não precisa necessariamente mudar completamente as palavras, mas o ideal é que você consiga pelo menos mudar algumas palavras para não ficar no C, Ctrl V, né? Tudo tem que ser uma frase só, tu não pode dar pontuação. Então você faz uma frase, pegando uma frase do primeiro parágrafo, coloca ponto e vírgula, no caso eu colocava moreover, vírgula, a segunda frase, ponto e vírgula, furthermore, ou in addition, e a última frase. Isso é o Summarize Writing Test. E daí no meu teve 2 ou 3 Summarize Writing Test, acho que foi 3. E depois veio o Write and Essay, que no caso eu usei o template que basicamente foi aquilo. É o template que eu decorei e só preenchia as frases no meio lá que precisava. Não se atentem ao que você está colocando. Por exemplo, às vezes ali precisava falar, eu sou um pouco ruim assim de memória para lembrar o que caiu exatamente na minha prova, mas, por exemplo, para falar sobre um lugar. Porque a Universidade de Sydney é uma universidade muito boa porque fica localizada numa região bonita da cidade. Sabe? Tipo, não justifica ela estar numa região bonita da cidade, ela ser muito boa, mas para a prova do PTE, como é você enfrentando uma máquina, então para eles não tem relevância. A frase não sendo gramaticalmente correta é o que está valendo. No reading, eu não tenho muita dica, é basicamente responder e colocar o que faz sentido para você. E a única dica que eu poderia dar mesmo no reading que me ajudou foi não perder tempo com as múltiplas escolhas. Quando falar que tem mais de uma escolha, coloca qualquer uma lá, eu chutei tudo D e acaba passando. Parece uma atitude meio kamikaze, mas não. Realmente são as questões que menos valem na prova. Então assim, a dica mais importante que eu gostaria de dar, que na verdade eu acho que para mim fez toda a diferença na minha prova, o listening tem um que é Write from Dictation, que essa para mim foi o que me ajudou muito. Eu não sei exatamente onde que eu vi, eu acho que foi até nesse Jimmy, que basicamente ele diz assim, que no Write from Dictation você não tem negative scores, você não tem. Então assim, se você for assistir alguns vídeos, vai falar que se você ficar escrevendo palavras erradas, vai descontar o seu spelling, vai descontar o writing, mas pra mim acredito que não aconteceu isso. Tanto que depois vocês vão ver minha nota do spelling, ela foi muito boa, foi a melhor de todas as que eu tinha feito. E o que eu fazia? Por exemplo, vou usar a frase clichê. Se você escuta the books on the table e você não sabe se ele falou assim the book, the books, né? Não sabe se tem o S. Então você coloca as duas formas. Você coloca the book, books, is, aí você não sabe se é on, at, in, from, out, você não sabe qual é o prefixo lá que tu vai usar. Então, o que você faz? Você coloca todos. Então, você coloca assim, the book, books, is on, at, in front of the table. Às vezes eu tinha problema com 2 P's, eu não sabia se colocava, tipo, appointment, se era 2 P's, eu não sabia se environment, se tinha um I, um N no meio, você coloca as duas formas. Então assim, essas foram algumas dicas que foram muito importantes para mim. Agora no final eu vou deixar um pouquinho da comparação do APUni que eu usei junto com a minha prova oficial, né? E as notas que eu fui obtendo. Mas tenta usar, não tenha medo. Esses templates que eu vou deixar aqui embaixo também, não tem problema usar repetido. Lembre que você está lidando com uma máquina. Então, esse é o foco. Não foque muito no conteúdo, foque em tentar ser entendido por essa máquina, mesmo que pareça alguns pontos besteira, assim, né? Para quem me acompanha aqui um pouquinho, nesse momento, eu já passei em 2 de 3 etapas das provas, né? Teórica e agora só tá faltando a prova clínica, mas eu já estou elegível para aplicar para algumas vagas, né, de médico da Austrália, como normalmente é Resident Medical Officer, né? E eu tô fazendo isso. Agora em julho acabou de abrir um recrutamento para New South Wales. Tô aplicando lá, né? Vamos ver se acontece. Normalmente as pessoas que conseguem um emprego é aquelas que já passaram no clinical, mas a gente sabe de pessoas que já conseguiram emprego mesmo com a prova teórica e a prova de inglês. Então é isso. Até a próxima.